Cara, vamos embora com notícias do Fluminense nessa quarta-feira. Hoje volta o Campeonato Brasileiro, ainda não pro Fluminense. E a gente tem notícias por aqui, beleza? Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Cara, vamos embora pra gente poder falar um pouquinho sobre os jogos... não sobre os jogos de hoje, né? Pra isso vai ter o resumão da rodada lá no final. A gente fala, na verdade, sobre o jogo, que é o Fluminense Internacional pela Libertadores, né? A semifinal, jogo de ida. Começa a vender ingresso nessa quinta-feira e o Fluminense anunciou oficialmente que a plataforma de check-ins para sócio sofreu uma mudança para melhor. O site que a gente comprava ingresso, né, como sócio, era motivo de uma reclamação muito grande pra gente, né, como torcedor no geral. Era uma parada que, todo jogo era um problema, todo jogo grande, né? E aí, segundo o Fluminense, vou ler aqui o comunicado, né? Várias medidas estão sendo implementadas para melhorar a experiência de compra nas plataformas, tanto do sócio futebol quanto do não sócio. Mas o não sócio, enfim, os ingressos estão acabando mais pro sócio. A primeira delas foi a mudança no software de gestão de fila, que organiza a posição de cada usuário na fila de compra. Isso foi importante. A galera que foi comprar contra o Cruzeiro na última semana já falou que isso ajudou muito, porque não tem aquele negócio de você abrir em várias abas, ficar dando F5, isso não vale. O negócio é você abrir em uma aba, vai estar lá a fila, vai estar lá o tempo, vai estar lá quantas pessoas estão na sua frente, e isso funcionou perfeitamente. É óbvio, contra o Cruzeiro foi uma história, contra o Internacional é outra história. Todo mundo tá querendo comprar, o Fluminense hoje tem cerca de 40 mil torcedores que podem acessar o site para poder comprar nessa quinta-feira, e conseguir, ou melhor, e tentar conseguir o ingresso pro jogo contra o Internacional. Lembrando que, dessa maneira, só sócios família poderão comprar mais de um ingresso. Todos os outros poderão comprar um ingresso só. E aí, continua aqui. Outra medida foi a criação de um novo site que otimiza os processos de tráfego de dados. A retirada do ingresso adicional também atende a esse objetivo, já que a compra do segundo ingresso acabava por causar um aumento de tráfego de dados. Além disso, uma auditoria de performance e arquitetura está em andamento para melhor adequação das plataformas ao inédito número de sócios do Fluminense, que vem batendo recordes seguidos. Outras medidas estão sendo estudadas. Eu, sendo bem sincero, eu não conheço ninguém que não comprava os dois ingressos. Que não comprava o seu mais uma inteira. Acho que eu conheço uma pessoa que fazia isso, mas não vou falar o nome dela aqui. Mas todo mundo comprava os dois ingressos. Enfim, vamos torcer para que melhore, que nessa quinta-feira a gente só passe raiva porque acabou um setor, mas não tem a gente passando raiva para comprar. Cara, outra notícia, isso aqui é aquela notícia muito mais alegórica, né, e tal, na volta do treinamento, né, na volta de Lima, né, do jogo da seleção brasileira, lá em Lima, vitória por 1-0, sob o comando de Fernando Diniz, tricolores tiraram foto, né? Olha aí só, hein? André, volante do Fluminense, Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense, Nino, zagueiro do Fluminense, e Manel, que é roupeiro do Fluminense e da seleção brasileira também há um tempão, que estavam com a delegação brasileira, estão atualmente no Fluminense, presentearam com camisas Richarlison, ex-atacante do Fluminense, Ibanez, ex-zagueiro do Fluminense, e Caio Henrique, ex-lateral esquerdo do Fluminense. Todos eles tiraram foto com a camisa do Fluminense, postaram. Acho legal quando os caras fazem isso, tá? É óbvio que eu sei que a dificuldade para um Marcelo, por exemplo, fazer isso sem estar jogando no Fluminense é muito grande, que o Marcelo deve ter um big contrato ali com a Adidas, com com a Sporting Bet, pra poder não usar o Betano, deve ter ali, mas 3 jogadores aqui fizeram, postaram, o Nino até postou essa foto no Instagram, botando Mário Bitcoin tem um plano, né, aquele apelido que botaram no Mário Bittencourt, e marcando os outros jogadores. Dúvida, sincerona aí agora,
só pode escolher... Assim, 4 aqui a gente já tem, né? Manel, Nino, Marcos Seixas e André já tem. Dos 3 aqui, agora, só pode escolher um e o cara vem de graça assinando um contrato aí com o Fluminense. Qual que você escolheria? Deixa aí embaixo nos comentários. E justifica por que você escolheria esse. Cara, tamo aqui, alto astral, uhul! Não sei o que, sei que lá, notícia boa, olha a foto, hein, galera? Mas não tem notícia ruim, infelizmente, né? Segundo o senhor Vitor Lessa, o jornalista Vitor Lessa, Ganso segue tratando as dores no joelho e com isso, por ainda estar no departamento médico, deve ficar de fora do clássico contra o Vasco. Paulo Henrique Ganso ainda não se recuperou completamente. Lembrando que aquela lesão que o Ganso tem, que foi falada lá atrás, seria na planta do pé, então não tem nada a ver com essa lesão no joelho do Paulo Henrique Ganso. E, assim, o Lessa falou que ele ainda tá tratando com o departamento médico. Se ele ainda tá no departamento médico, pô, é certeza de que ele não joga contra o Vasco. Porque a recuperação dele teria que ser muito acelerada para que isso fizesse sentido nessa... Não é nem que fizesse sentido o termo, mas que desse tempo dele jogar contra o Vasco. Ganso saiu, sentiu contra o Olímpia no primeiro tempo, enquanto saiu o gol. Saiu no segundo tempo do jogo lá no Paraguai. Não viajou para Volta Redonda e não atuou contra o Fortaleza na vitória pelo Brasileirão. E tá esse período aí da data FIFA em recuperação, fazendo tratamento, mas ainda não deve jogar contra o Vasco. A preocupação é se joga de fato contra o Internacional daqui a 15 dias. O jogo contra o Vasco, inclusive, que já tem venda de ingresso aberta, e o Vasco vendeu 30 mil ingressos até agora, né? Foram vendidas 30 mil. O Vasco anuncia como 30 mil ingressos emitidos, né? Tem ali questão de sócio e tal também. O jogo é nesse sábado, lá no Engenhão. A torcida do Fluminense tem direito a 10% dos ingressos. E os sócios do Fluminense têm direito a comprar meia entrada, a 50% de desconto, qualquer sócio do Fluminense. O Fluminense negociou isso com o Vasco. Ou seja, como que eu faço com isso, Gabriel? Acesse o site do Fluminense, que lá tem um passo a passo certinho, explicando que você precisa se cadastrar, usar um cupom e tal, enfim. É algo mais específico, mas enfim, devemos ter casa cheia lá no Engenhão. A torcida do Vasco, obviamente, vai comparecer, é um clássico e convenhamos também, né? Dos 50 jogos do Brasileirão, os caras jogaram 2 em casa, com o público. Então é óbvio que a torcida vai comparecer também. Por último, eu falei notícia, né? Calegari rompeu o ligamento do joelho. É isso. A notícia é ruim. Ontem, a gente tinha falado aqui, foi ontem, né? Sobre a lesão do Calegari, uma lesão no joelho que poderia preocupar, que poderia afetar, enfim. Foi confirmada, a notícia é do Marcelo Neves, de que Calegari rompeu o ligamento do joelho, lá no Los Angeles Galaxy, e a compra dele por parte do time americano vai ser rediscutida com o Fluminense. Essa lesão aconteceu agora, né, no último jogo antes da data FIFA, numa partida contra o Houston Dynamo, jogando pela LA Galaxy, e ele, que é titular absoluto, teria uma compra encaminhada já para o final da temporada, para exercer a opção de compra. Enfim, no final das contas, o Fluminense, que tinha ali essa expectativa, né, de vender o Calegari por 2 milhões de euros, já recebeu 300 mil euros pelo empréstimo, venderia por 2 milhões de euros, algo em torno de 10, 11 milhões de reais. Com essa recuperação de Calegari, deve demorar por volta de 6 meses para poder voltar. E o LA Galaxy vai acompanhar a evolução para renegociar a compra junto com o Fluminense. Será que vão... O Marcelo Neves até botou na matéria dele aqui, ou exercê-la mesmo com o lateral direito lesionado. Será? Não sei não, porque lesão de joelho costuma ter um problema para poder voltar, né? Costuma ter um problema não, mas tá com mais riscos nessa volta. Complicado. Enfim, tá? Mas vamos lá. Torcer pelo Calegari, torcer pelos nossos 11 milhões de reais e torcer para que você consiga um ingresso amanhã pro jogo contra o Internacional. Só avisando, tem treino hoje
no final da tarde, ali por volta das 4 da tarde, lá no Fluminense. A gente vai ficar de olho nas fotos também, porque é bem provável que Diniz, André e Nino, né, além do Marcos Seixas também, estejam já nos treinamentos de hoje. O Fluminense treina quarta, quinta, sexta, para jogar no sábado contra o Vasco. Tamo junto, até a próxima, valeu!